temos que nos apegar a critérios de precedentes, né, de experiências que tivemos nas últimas eleições relativamente ao fundo eleitoral. De modo que eu considero mais razoável, mais equilibrado, que nós tenhamos, até para prevalecer a lógica do financiamento público de campanhas, que possamos ter uma lógica de atrelar o reconhecimento de que no ano que vem nós teremos eleições municipais e que 4 anos atrás nós fizemos eleições municipais no Brasil com um fundo eleitoral. E o fundo eleitoral nas eleições de 2020 foi da ordem de 2 bilhões e 34 milhões de reais. 2 anos depois, a eleição de 2022, 4 bilhões 961 milhões de reais. Evidentemente, está claro que uma eleição municipal é uma eleição menos complexa, menos custosa, e uma eleição geral é mais complexa e demanda mais recursos de financiamento da democracia. Muito bem. Nós teremos eleição no ano que vem. Eu não vejo muita razoabilidade, quero fazer essa ponderação ao eminente relator, aos membros da CMO, aos parlamentares, reforçando a premissa de que sou a favor da lógica e da tese, mas eu não vejo muita razoabilidade que tenhamos, para uma eleição municipal do ano que vem, o mesmo valor da eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em 2022. Me parecia mais lógico nós termos o valor de 2020, corrigido, evidentemente, por algum fator de correção que se queira adotar. Pelo IPCA, seria algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais, e uma definição desse valor que seria um valor, então, equilibrado. Evidentemente que quem é contra o fundo, como é o caso do Partido Novo, vai votar contra de qualquer jeito, qualquer que seja o valor. E quem é a favor vai reconhecer que esta é uma lógica que me parece razoável, me parece equilibrada, me parece que preserva o Instituto, porque o valor de 5 bi, não há dúvida, se for vontade da maioria, nós respeitaremos, mas o valor de 5 bi, ele primeiro, a prevalecer, ele é o início do fim do financiamento público. Ano que vem nós estaremos a discutir o retorno do financiamento de pessoas jurídicas em campanhas eleitorais. Eu não tenho dúvida disso. E, segundo lugar, nós precipitaremos, naturalmente, com esse custo das eleições, porque se foi 5 bi a municipal, e perdoe, em 2026, ao invés da correção de 2022, nós vamos ter, se for pelo mesmo percentual de aumento, 12 bilhões de reais de fundo eleitoral para 2026, se estabelecer a mesma lógica. Então, além de contaminar uma lógica que é interessante de financiamento público de campanhas, nós estamos também a precipitar uma outra grande discussão que nós haveremos de fazer, e no Senado nós faremos, sobre fim da reeleição, sobre coincidência de mandatos, sobre mandato de 5 anos, porque o custo das eleições no Brasil é algo impraticável. Não é? Só a justiça eleitoral custa algo da ordem de 10 bilhões por ano, independente de existir eleição ou não. Então, imagino que representaria a coincidência de mandatos, mandato de 5 anos, fim da reeleição, como redução de valor de fundo eleitoral, como redução de custo da justiça eleitoral no Brasil. E eu acho que iniciativas desse tipo, de colocar um fundo eleitoral da ordem de 5 bi para eleições municipais, quando tenhamos o precedente de 2 bi em 2020, precipita todas essas discussões, e eu acho que isso é uma ponderação que o Congresso Nacional deve fazer com muita clareza. Nesse instante, nós temos, deputado Marcelo, uma amarra regimental. Os destaques representam o quê, em suma? Ou a prevalência do valor de 5 bi, ou a prevalência do projeto original para se discutir inicialmente, que é de 900 milhões. E aqui digo, com toda segurança, 900 milhões também não financiam a democracia e as eleições no Brasil. Não é? Então, nós temos uma dificuldade hoje de fazer prevalecer uma proposta de 2020 com a correção, que é o chamado meio termo. Nós iríamos para 8 ou 80. Ou se acolhe o destaque para baixar para 900, ou se rejeita o destaque para manter os 5 bi. E aí, o que eu quero dizer? Se não houver um encaminhamento de composição de acordo do plenário em relação a um valor que seja o meio termo disso, eu quero dizer àqueles deputados que votam pelo 5 bi, que eu respeito a decisão, há até uma tendência de que seja a maioria, não há problema algum nisso, mas aqueles que eventualmente achem que os 900 milhões são pouco, e de fato e eu concordo, eu quero aqui suscitar o meu compromisso público como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, de que, a prevalecer a aprovação de um destaque que reduza o valor para 900 milhões, essa realidade precisará ser alterada imediatamente através de uma alteração legislativa que possa fazer prevalecer a ideia que estou propondo, que é o do 2020 corrigido, porque isso é um critério. Eu acho que isso há uma compreensão de que é um critério, e o Congresso Nacional, então, está sendo razoável e racional nesse critério. Ou seja, a prevalecer o destaque,
eu quero dizer àqueles que defendem o fundo eleitoral, que nós teríamos a segurança de iniciar o ano com uma discussão que pudesse fazer uma alteração legislativa que estabelecesse para 2024 um fundo de 2020 corrigido por algum índice que seja justo, apenas para dar esse conforto aos deputados, aos senadores, de que ficam, às vezes, no universo entre 5 bi e 900, querendo ter um meio termo que seja justo, que prevaleça o financiamento público, o financiamento da democracia, mas que seja um valor com o critério adotado em razão de eleições passadas. Então, eu gostaria apenas de externar essa posição de maneira muito clara, para conforto dos parlamentares. O que eu estou buscando fazer é encontrar uma solução para esse tema. Repito, eu sei que quem é contra o fundo eleitoral, 5 bi ou 3 bi ou 2 bi e meio, continua sendo um assinte, entre aspas. A própria parte da população pode entender que seja isso, mas eu não posso me render a um populismo ou a uma demagogia, até porque não é do meu feitio. Eu defendo o financiamento público, defendo o fundo eleitoral, pelo menos por enquanto, eu defendo o fundo eleitoral, se não errarmos na condução dele, mas eu estou propondo um valor que seja um valor minimamente aceito, minimamente razoável.